a lei de Deus. O ensino promoveu um grande temor no coração de todos. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o ensino da palavra de Deus é muito importante. Aqui nós vemos que gerou temor no povo. Aleluia. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós tivermos temor a Deus, se nós formos temente ao Senhor, seremos cada vez mais pessoas mais sábias espirituais, mais sábias fisicamente, mais sábias mentalmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então precisamos, queridos, aprender na palavra de Deus, nos instruir na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós nos aprofundamos, que nós aprofundamos mais as nossas raízes. Quanto mais nós nos dedicarmos à palavra, quanto mais nós comermos a palavra, quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, as nossas raízes vão estar mais profundas, a nossa estrutura vai estar mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, grande é o poder de Deus. Terceiro ponto, Josafá e seus inimigos. Josafá teve também inimigos. A perigosa aliança feita com Acabe. Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. A ação de Josafá. Aqui nos diz que Josafá tornou-se rico e próspero, mas deixou de buscar o Senhor, passou a agir por si mesmo, confiando apenas em sua capacidade e seus bens. Ele fez uma aliança com Acabe, o rei perverso, que juntamente com sua esposa estabeleceu o culto a Baal no reino do norte. A aliança selada para meio do casamento com uma das filhas de Acabe lhes traria derrota moral, física e espiritual. Deus usou Jeú para repreendê-lo. O profeta mostrou ao rei Josafá o quanto a aliança que ele havia feito com Acabe aborrecer o Senhor. Alianças feitas sem orientações e permissão de Deus sempre trazem prejuízos. Aleluia. Meus queridos, nós vemos aqui que Josafá falhou. Essa é uma realidade. Mas não apaga o que fez. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Foi um homem temente, um homem que andou nos caminhos do Senhor, mas por um período de tempo ele deixou de ser guiado por Deus e fez uma aliança com Acabe. Uma aliança com Acabe, homem idólatra, homem que tinha uma esposa terrível, Jezabel. Nós conhecemos a história. E aí nós vemos que Deus usa Jeú para repreender Josafá. E aqui é muito interessante que ele tinha feito uma aliança com o ímpio. E aí nós vemos que proveito tem uma aliança do povo de Deus com o povo do inimigo. Não há comunhão nisso. A Bíblia diz aqui, e nós podemos ver, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, sobre um jugo desigual. Quero aplicar agora aqui esta palavra para casais. Você que é homem de Deus, não vai procurar mulher de Deus lá no mundo, porque você não vai encontrar. Se tiver alguém lá no mundo que Deus escolheu para a tua vida, ela virá até aonde você está. Um dia ela aceitará o Senhor e voltará e virá até ti. E Deus assim irá abençoar. Você que é mulher de Deus e procura homens de Deus lá fora, lá no Egito, não vai achar. Aleluias. Nós temos visto muitas pessoas sendo destruídas porque fizeram alianças com ímpios. Alianças com ímpios.
Meus queridos, a aliança é entre povo de Deus, homens de Deus com mulheres de Deus, aleluia. E quantos não têm feito essas alianças? Quantos casais não têm sido destruídos por essas alianças? Quantos irmãos não se desviaram? Irmãs se desviaram da presença de Deus porque fizeram uma aliança com o ímpio, com o mundo. Não devemos fazer isso jamais. Se você gostou de alguém lá fora, ore, jejuma, consagra, aleluias. Se for de Deus, esta pessoa se inclinará a Deus. Vai chegar um dia que ela se converterá. Aí sim você verá os frutos. E aí você pode aí, aleluias, aceitar esta aliança. E aí pode fazer uma aliança com o povo de Deus, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós vemos aí, queridos, jovens crentes, meninas crentes, mas que namoram com pessoas que são ímpios, aleluias. Daqui a pouco a pessoa, muitas das vezes, se converte por pressão, ou melhor, se convence por pressão, por ser pressionado, porque a igreja exige, aleluias. Quantas pessoas não tem acontecido isso? Isso não vai dar certo, meu querido, minha querida. Não namora dessa forma. Ore primeiro. Ore primeiro. Peça permissão a Deus. Peça direção de Deus. E Deus vai estar te guiando, te abençoando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos que Josafá fez uma aliança com Acabe. Aleluias. Com ímpio. E não devemos fazer nenhuma aliança com ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. E aqui nós vemos que Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Os amonitas, os edomitas, os moabitas uniram forças para invadir Judá. Cruzando o mar em direção a En-Gedi, eles formaram um exército, muitos soldados, cavalos, armas. Então Josafá temeu os seus inimigos e o seu medo o levou a buscar a Deus com jejum. Infelizmente, muitos só se lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades. Não deixa para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre, aleluia, é verdade. Infelizmente, isso tem acontecido. Muitas pessoas têm buscado a Deus, jejuado, aleluia, só quando está precisando, só quando as coisas estão difíceis, quando a prova está dura. Meus queridos, um dia eu tive uma experiência com Deus. E aí eu senti do Senhor fazer um jejum. Não um jejum para receber nada. Não um jejum em busca de um milagre. Não um jejum em busca de uma vitória, mas um jejum de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Aleluia. Um jejum de gratidão. Quantas vezes, meus queridos, nós fizemos isso na nossa jornada? Pouquíssimas, raras ou nenhuma vez. Devemos jejuar, aleluias, consagrar ao Senhor, buscar o Senhor, aleluias, por gratidão, por a graça dele na nossa vida, pela bênção dele na nossa vida, pelo dia que o Senhor nos dá, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Meus queridos, é jejum de agradecimento. Quantas vezes nós entramos num momento de jejum só para pedir alguma coisa, só para pedir. Está na hora de agradecermos mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala sobre a ação de Josafá. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que Josafá temeu o exército. Temeu aquele grande exército porque eram muitos. Amonitas, moabitas, aleluia, se uniram contra ali Josafá, invadir, ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que Deus deu uma palavra ali a Josafá. E ele diz assim, aqui nos diz, Deus mandou o profeta dizer ao povo,
que eles não precisariam lutar, nem temer, pois ele mesmo sairia e pelejaria em favor deles. Segundo Crônica 20:17. Josafá e seus súditos creram na palavra de Deus e adoraram e louvaram ao Senhor. Aleluia! Houve grande júbilo e certeza da vitória que o Senhor daria ao seu povo quando os exércitos inimigos se aproximaram de Jerusalém. Aleluia! Meus queridos, é tremendo essa história. Nós vemos aqui que Deus usou um profeta para falar a Josafá, aleluia, que eles não precisariam mais temer. Eles não precisariam ali lutar contra aquele exército, o exército que Josafá estava com medo de enfrentar. Aleluia! Deus é poderoso e tremendo. Aleluia! E ele creu na palavra do profeta. Josafá creu na mensagem. E aí começou a adorar a Deus. Começou a glorificar, a adorar. Momentos de adorações. Todo o povo de Judá adorando a Deus. Aleluia! E aqui nos diz que a adoração era tão grande que aqui nos fala que a certeza da vitória que o Senhor daria ao seu povo. Esse era o motivo ali da adoração, que eles adoravam a Deus. E quando o exército do inimigo se aproxima de Israel, ou melhor, de Judá, para invadir Judá, louvado seja o nome do Senhor, Deus tinha falado ao profeta para transmitir ao rei que o próprio Deus iria pelejar contra aquele exército. Louvado seja o nome do Senhor.